Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa conversa de agora aqui na Constru Expo 2024 e nós vamos conversar com Alexandre da Rocha Construções. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Boa tarde. Bom, para começarmos, a gente quer saber, né, sobre a história da empresa. Você pode compartilhar com a gente? Sim, sim. Bom, a Rocha Construções, eu comecei muito no segmento de reformas e depois, com o passar de alguns anos, eu comecei a fazer construções de residência, que sempre foi meu sonho, né, construir casas. E até hoje eu venho, né, por conta disso, trabalhando em cima dessa questão, né, de construir casas. Eu acho que me anima muito essa questão de ver as pessoas, às vezes, conquistando o primeiro imóvel, né, ou trocando, fazendo um upgrade, né, para um outro imóvel. Eu acho que isso me anima e me deixa muito satisfeito. Cada casa que eu construo, eu procuro eu realizar como se fosse para mim. Então, eu procuro realmente deixar um projeto ou fazer a própria obra de uma forma bem agradável, bem confortável, como se eu fosse morar no imóvel, né? Então, Uau! é o que eu mais prezo, né, na construção. Em que momento que a Rocha Construções consegue aportar valor, né, fazer essa contribuição para o seu cliente? Olha, na verdade, a gente procura dar valor sempre estudando qual é a necessidade do cliente, porque tem clientes que às vezes querem uma casa simples para poder simplesmente sair do aluguel, ou tem clientes que querem alguma coisa mais sofisticada, então cada caso é um caso, né? Então a gente procura realmente verificar o que o cliente precisa, né? Se ele precisa de conforto, se ele precisa de espaço, se ele precisa, de repente, é uma casa de campo, né? Ou de praia, e a gente poder realmente explorar a necessidade e a vontade do cliente, né? E hoje a gente tem procurado muito trabalhar em cima de tecnologias e novos materiais, né? Para poder, inclusive, dar mais agilidade na obra, né? Hoje em dia todo mundo sabe que a mão de obra está muito defasada, né? Não é todo mundo que quer trabalhar com a mão na massa, como pedreiro, como um ajudante de obra. Então é muito importante a gente tentar ir para um novo segmento de novos materiais e novas tecnologias. E a gente tem procurado se empenhar e conquistar e estudar novos materiais para o negócio, né? E falando nessa inovação, o que é que vocês trouxeram para a feira? Então aqui na feira é um material que eu pesquisei por muito tempo. Na verdade eu pesquisei vários materiais por praticamente aí um ano inteiro, e o único material que eu encontrei que realmente eu vi que tinha tudo que eu precisava para continuar construindo as casas, até com mais qualidade do que a alvenaria convencional e ainda me ajudando muito na questão de prazo, foi o Light Wall, que é um painel modular, né, com concreto leve EPS, e ele é fabricado em placas de 60 centímetros por 3 metros de altura ou 2,5 metros. E ele tem um sistema macho-fêmea, onde ele faz o encaixe, né, uma placa na outra, e isso agiliza muito o processo construtivo. Então hoje nós temos equipes de 4 pessoas construindo casa de 60, 70 metros quadrados em 5 dias. Uau! Então isso agiliza muito, né? Enquanto você às vezes pega uma obra convencional com tijolo, com bloco, e um pedreiro, uma equipe de 2, 3 pessoas, às vezes leva 60 dias para levantar todas as paredes. Com esse material a gente consegue agilizar o processo em uma semana ou até menos, né? Dependendo da quantidade da equipe e do projeto. Nossa, muito interessante, porque nos bastidores nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Da angústia que os clientes sentem em relação ao não cumprimento dos prazos, ao investimento, né? Então você tem um valor ali investido e o negócio vai se estendendo, Sim. o que não acontece com seus projetos, né? Exatamente, a ideia é justamente essa. Você deixar toda a construção de uma forma mais simples, utilizando essa tecnologia. Então, com o Lightwall, você consegue planejar a obra e saber exatamente o quanto você vai gastar com o material para vedar a sua casa. Tá? Ele tem uma função de vedação, não é estrutural, apesar que casas térreas você consegue fazer sem colunas, por exemplo, mas qualquer sobrado ou edifício serviria apenas para a vedação. Mas você passando o projeto para a gente encaminha para a fábrica, é montado um custo exatamente de quanto que você vai gastar de material, né? E é feita uma paginação exatamente de como você vai utilizar essas placas. Então, com isso, você sabe exatamente o valor quantitativo e automaticamente a gente já consegue determinar mais ou menos um prazo para a execução, né? E normalmente é muito mais rápido do que o convencional, né?
Nossa, realmente, né? Porque as histórias que a gente escuta por aí sempre são muito traumáticas. Com certeza, né? Certo. E pensando agora na Lightwall, seria correto afirmar que ela é o grande diferencial hoje que o negócio traz para o mercado? Com certeza, com certeza. Inclusive aqui na feira mesmo, a gente tem presenciado muitas pessoas, construtores, ou pessoas que querem construir a sua própria casa fugindo do tradicional e ficam impressionadas com a qualidade do produto, ficam impressionadas com a agilidade no processo construtivo, com o conforto térmico, porque a gente trouxe um módulo aqui habitacional, todo em Lightwall, né? Inclusive assinado pelo arquiteto Felipe Savassi. E o pessoal fica encantado e percebe aqui, a gente tem passado alguns dias de muito calor aqui na feira, e você, quando entra no módulo, mesmo sem ar-condicionado, o clima é muito confortável, né? E, então, isso tudo impressiona as pessoas, né? Então, quando a gente começa a colocar no papel o custo-benefício, né, de uma obra feita em Lightwall, realmente tem impressionado e a gente tem ganho muitos clientes por conta disso. E pensando em área de atuação, existe aí algum. Vocês atendem nível Brasil? Sim. A Lightwall atende nível Brasil. A minha empresa, Rocha Construções, a gente consegue atender mais essa região mesmo. São Paulo e Grande São Paulo. E algumas cidades aí, sul de Minas, né? Até, vamos colocar um raio aí de 200 quilômetros da capital. Mas a Lightwall, sim, a gente consegue atender o Brasil todo. Então, mesmo como construtor, tendo a minha empresa, eu me tornei representante Lightwall para vender o material. Então, eu tenho a possibilidade de vender para o Brasil todo, né, o material. Então, por isso que me abriu realmente um leque de opções bem grande, porque além de eu estar utilizando nas minhas obras o material, eu posso estar oferecendo para outros clientes em qualquer local do Brasil que a fábrica vai conseguir levar para ele o material. E a gente hoje está com a fábrica inicialmente era só em Recife, né, Pernambuco, e agora a gente está para inaugurar nossa fábrica aqui em Rio Claro, São Paulo, Legal. o que vai facilitar muito e deixar muito mais acessível o material ao público aqui na nossa região, né? Perfeito. E pensando também no processo. Então, a partir do momento que a pessoa tem o projeto arquitetônico, ela envia para você Sim, e aí você exatamente. faz a intermediação. Tendo um projeto arquitetônico e ela tendo realmente interesse em estar utilizando o material, a gente já passa esse projeto para a fábrica e na fábrica eles já fazem um levantamento quantitativo e um orçamento do que ela vai gastar de material. Ela aprovando, já é feita uma paginação, um projeto de paginação de toda a casa que ela vai construir ou da edificação que ela vai construir. E com isso, automaticamente ela já recebe o projeto. Quando chegar o material na obra, ela já sabe exatamente como que o montador vai trabalhar. E daí, seja me contratando, ou se ela tem um pedreiro próprio, ela vai automaticamente, com esse projeto, poder acompanhar o processo de montagem, inclusive até para evitar desperdícios do material, que é um outro ganho muito grande, né, do Lightwall. Como o projeto vai todo paginado, já vão as placas suficientes para que seja feito o imóvel. Então, quer dizer, às vezes uma caçamba de entulho você vai encher de retalho de cerâmica, resto de algum outro material, mas do Lightwall provavelmente vai ter o mínimo possível, entendeu? Nossa, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente está Sim. falando de agilidade na entrega, Sim, otimização dos recursos, exatamente. ter todo esse suporte em relação à quantidade ideal do material que precisa ser comprado Sim. para aquela obra. Então É, evita desperdício pra caramba. Comparando a uma alvenaria tradicional hoje, por exemplo, você sempre calcula um volume de bloco, um volume de cimento, areia, e aquilo ali nunca vai dar certo, porque sempre tem o desperdício. Inclusive tem números, né, de alguns estudos, onde fala que na alvenaria tradicional a gente tem uma perda às vezes de 30% do material. São blocos que se quebram na obra, é areia e cimento que se desfaz, às vezes num chapisco, num reboco, um monte vai para o chão Se ali, chove. ou a massa seca, se chove vai embora, até a areia que está na rua, o caminhão descarregou, vai pela sarjeta. Então, com o Lightwall, a tendência é realmente acabar isso, né? E assim, e o processo construtivo, né? É muito mais rápido, te dá muito mais conforto, é sólido, você pode fixar o que você quiser nas paredes. Então, quer dizer, é diferente. Até eu conheço muito drywall, por exemplo, né? Trabalhei muitos anos, é um material excelente. Mas, por exemplo, você vai fixar armários nas paredes de drywall, você sempre tem que já deixar planejado onde você vai ter o reforço para poder fazer a fixação do armário, Tá. né? E o Lightwall não. O Lightwall você pode pegar qualquer ponto, alterar um quadro de parede ou uma rede para você deitar.
O que você quiser, você pode colocar e fixar na parede com parafuso, muitas vezes até sem bucha. Você coloca o parafuso direto na parede e ela já agarra ali. Então, e além disso, vou falar um outro benefício. É que vão surgindo na cabeça aqui os benefícios do Ótimo. material. Ele é muito mais leve, né, do que a alvenaria tradicional. Então, você mesmo vai fazendo desde uma casa térrea até uma edificação mais alta, você vai economizar muito na infraestrutura, na fundação, porque ele pesa 45 quilos por metro quadrado, enquanto a alvenaria tradicional pesa em torno de 130, 140 quilos. Então isso, se você pensar num prédio, por exemplo, ou mesmo numa casa, às vezes assobradada, o que você vai gastar de ferragem para fazer uma fundação vai ser menor. Você passando que você vai utilizar o nosso material por um engenheiro estrutural calcular a estrutura da sua casa, você vai perceber que realmente você vai ter uma economia. Entendeu? Isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui, né? Uau, estou muito convencida, muito legal, porque eu como leiga que sou na área, brilho os olhos, né? Sim, sim. E o que eu tô achando interessante também é o carinho, a paixão que você fala em relação ao trabalho, né? Construa uma casa, executa um projeto como se fosse para mim. Sim, eu tenho essa questão, né, da paixão. Então, desde os 14 anos que eu fazia projetos em casa, às vezes pegando, na época era jornal, né, de domingo com as prospecções imobiliárias, e ali eu fui começando a ter a paixão por projetos e automaticamente por construções. E realmente, cada casa que eu faço, seja como investidor, que eu também construo por conta própria, ou seja para um cliente, eu procuro fazer exatamente como se eu fosse morar ali dentro. Porque eu acho que é isso que o cliente quer, né? Quer realmente ter a confiança. Eu acho que a gente fazendo isso com carinho, a gente realmente consegue que tudo dê certo, né? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Vivemos num sistema capitalista, né? Sem Existe a dúvida. questão econômica por trás, mas eu queria entender qual que é a motivação que você tem para fazer com que o seu negócio continue sendo sustentável, né? O que te faz levantar Sim. todos os dias para ir trabalhar? Eu acho que principalmente a paixão pela construção civil. Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer o que a gente gosta. Eu estou no momento da minha vida que eu estou fazendo muito isso, então eu agradeço a Deus muito por isso, por toda essa oportunidade, até por ter encontrado o Lightwall, que é um material bem diferenciado, e eu realmente estou cada dia mais apaixonado por ele. E eu acho que é lógico, você falou, a gente vive num mundo capitalista. E a ideia, inclusive, quando eu fui atrás de um novo material, uma nova tecnologia construtiva, foi pensando um pouco nisso. Porque uma obra, quanto menos tempo você faz a obra, mais você consegue ter o lucro. Inclusive, um cliente final, se ele tem um capital para investir de uma vez e fazer o mais rápido possível um imóvel, ele vai conseguir ter esse imóvel pronto, seja para alugar, seja para sair do aluguel ou entrar no imóvel, seja para fazer ou revender. Então, é muito importante o prazo. E eu não estava conseguindo ter isso com a alvenaria, né? Então, não só por conta, não vou nem falar que é o material, mas sim a mão de obra que é aplicada, né? Então, quando apareceu o Lightwall, realmente eu falei, esse material é ágil, é confortável, tem muito mais benefícios do que a alvenaria me traz, então é ele que eu vou seguir o estudo e começar a trabalhar com ele. Então, isso eu enxergo que realmente a gente consegue ter um aumento realmente de lucratividade na construção, que é importante para todos os incorporadores e construtores, né? E até mesmo para quem de repente é aquela pessoa que de repente tem um terreno sobrando e pensa em de repente fazer umas kitnets, pensa de repente em fazer alguma coisa para Airbnb e ter agilidade no processo. Quanto antes ficar pronto sua kitnet, quanto antes ficar pronto o quarto que você vai alugar no Airbnb, antes você vai faturar. Né? Eu tenho tido histórias aí que eu tenho tido que às vezes a pessoa começa a fazer e demora às vezes um ano para fazer 2 cômodos com 2 banheiros. É um absurdo isso, entendeu? O tempo que ela está perdendo, às vezes o dinheiro que ela está desperdiçando, o desgaste Nossa. mental e psicológico. Sim, Então a gente procurando agilizar o processo construtivo é melhor para todo mundo, para quem constrói, para quem recebe o produto final, né? Eu acho que é isso que é muito importante. e pensando até nessa agilidade do processo, né? Tem aí uma escala da produção. Sim, Então, sim, com o certeza. tempo que você levaria lá no modelo tradicional, por exemplo, de 6 meses, quantas estruturas já não dão para Sim. ser feitas e concluídas por conta dessa Exatamente. otimização? Como é simples, né? Se você constrói uma casa hoje, por exemplo, em 6 meses,
com uma boa mão de obra, porque tá difícil também em 6 meses fazer uma casa, mas uma casa pequena, em 6 meses você levanta, com uma boa equipe. Por que não fazer em 3 meses, né? Então, quer dizer, já acabada, chave na mão. E você, automaticamente, você vai ganhar muito mais tempo com essa mesma equipe que você está confiando o trabalho para fazer, em vez de 2 casas no ano, fazer 4, entendeu? E automaticamente negociar melhor com mais tempo essas 4. Então, acho que tudo isso daí é muito importante, né? Ainda mais com o déficit habitacional que a gente tem no país, a gente está precisando de produtos e qualidade para poder realmente amplificar e criar mais residência para a população brasileira, né? Eu acho que é muito importante. E aí utiliza o próprio dinheiro para gerar mais dinheiro, né? Exatamente, para ele mesmo se girar de forma mais rápida, que é muito importante. É porque às vezes a gente, às vezes não, né? Faz um investimento a longo prazo Sim, e aí uma coisa vai enrolando na outra. sim, com certeza. Aí atribui aquela dor de cabeça que a gente comentou, né? Com certeza. Mas falando agora de um aspecto bem da empresa, né? E mais da sua figura enquanto empreendedor. Qual que é o orgulho, né, que você tem hoje nessa trajetória? Olha, eu tenho orgulho que eu sei que cada passo que eu dei realmente foi útil, foi bom, foi de muito aprendizado. E eu acho que hoje também uma das coisas que me orgulha muito é ver meu filho, que também, meu filho caçula, que ele vai seguir a área de engenharia civil, e isso me dá mais motivação ainda para eu poder me empenhar mais, né? Para tentar, de repente, desenvolver trabalhos mais, com mais, como é que eu poderia dizer? Com mais intensidade, né? Com mais força, para que o negócio cresça cada vez mais, né? Que a gente consiga fazer o nosso nome evoluir muito mais, né? Porque a gente consegue ver que vai ter alguém que depois vai poder levar isso para frente, né? Isso é muito importante. Eu sei que a nossa vida aqui é passageira, mas se a gente tem alguém que pode de repente assumir isso e levar mais para frente, isso nos dá mais motivação para continuar, né? A trabalhar forte e firme aí por mais tempo. Perfeito, né? O famoso legado, né? Deixar legados. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? E falando em legados, né? Eu gostaria de também entender como é que seria uma visão, uma expectativa que você tenha em relação ao negócio para o futuro. Como que você gostaria que a empresa fosse lembrada? Ou vista, né? Olha, na verdade, assim, a gente sempre fica alegre, né? E o que nos dá mais motivação também é quando a gente consegue atender bem o cliente. Então, quando a gente tem um cliente que ou comprou um imóvel que a gente construiu, ou de repente pediu aquela reforma ou aquela construção que a gente fez e a gente conseguiu atender a expectativa do cliente, isso nos enche de alegria, né? E de motivação para continuar trabalhando. E eu acho que o que a gente quer daqui para frente é realmente ampliar os horizontes, né? De repente construir mais imóveis. A minha ideia, por exemplo, hoje eu ainda construo de forma pequena, devagar. E por que não, de repente, começar loteamentos maiores, né? Fazer algumas coisas maiores, abrir um braço maior da empresa para poder atender e abranger mais uma população maior, de repente, em alguma região, né? Eu acho que esse é o caminho que eu pretendo daqui para os próximos anos. Muito interessante, né? E pensando nesse conjunto que você tem de ter essa paixão pela área da construção, ter esse olhar empreendedor, buscar referências justamente para adaptar demandas, necessidades e fazer com que o cliente seja muito bem atendido. Como é que você trabalha essa questão do processo criativo, né? De buscar inspirações? Isso daí, na verdade, vem naquela questão de você estar bem consigo mesmo, né? Eu acho que a inspiração, basta você estar bem consigo mesmo, fazendo o que você gosta, que você vai estar sempre procurando fazer o melhor, né? Você não pode nunca se estagnar, né? A gente tá sempre procurando alguma alternativa melhor, que vai ser mais, vai facilitar a nossa vida, que vai fazer, de repente, a gente conseguir lucrar um pouco mais. Então, acho que é isso. A gente está sempre procurando inovar. Hoje eu falo do Light Wall, mas a gente nunca sabe, de repente, daqui 10, 15 anos, o que pode vir a ter, né? A tecnologia está crescendo cada vez mais e eu acho que a gente está numa fase, aqui no Brasil principalmente, que a construção civil está passando por uma reciclagem, né? E com avanço tecnológico, com muitos materiais diferenciados, e eu acho que está na hora da gente procurar abraçar essas novas tecnologias, né? Para justamente a gente crescer como país. Porque não adianta nada a gente continuar estagnado pensando na construção como era há 50,
há 80 anos atrás, não funciona mais, não é mais isso, né? A gente não consegue mais pegar alguém que nasceu ali no interior, que vai virar um pedreiro. Hoje em dia o jovem não pensa dessa maneira, o jovem ele quer alguma coisa diferente. Ele pensa em não colocar tanto o serviço braçal, né? O filho de pedreiro não quer mais ser pedreiro, né? Então a gente tem que pensar sempre em novas tecnologias, em avançar para poder atender, né, a demanda da construção civil. Ter essas alternativas, porque afinal de contas, o seu trabalho é resolver problemas, né? Com certeza, E com recursos cada vez mais limitados, nível de complexidade de projetos cada vez maiores. com E aí é certeza. o famoso vamos resolver o problema. Com certeza, essa é a ideia e problema não tem jeito, né? Todo dia sempre vai aparecer algum. O importante é a gente ter a alegria e a destreza para poder Isso. realmente pegar esses desafios e encará-los de forma positiva. Perfeito, que é justamente, acredito que seja isso que as pessoas procuram. Sim, Alguém, né, sozinha, posso fazer uma obra? Até posso conduzir, mas a que custo, né, como você mencionou, sim, saúde mental, o estresse e recursos financeiros, inclusive. Então, vamos poupar o que a gente pode e contratar quem é que sabe fazer, não com é, certeza. Alexandre? Fica mais fácil e evita um prejuízo lá na frente. Perfeito. E para a gente encerrar, gostaria que você deixasse informações de onde as pessoas podem encontrar, e-mail, site, telefone, fica à Sim, sim. vontade. Bom, eu sou construtor, então eu tenho meu telefone, telefone DDD 11 98244 1914, com o WhatsApp também, você fala diretamente comigo, né? Você pode me procurar no e-mail rochaconstruçõesemontagens@gmail.com ou então no Instagram, eu montei uma conta exclusiva para o Lightwall, que é rocha.lightwall, né? @rocha.lightwall, né? Que é a conta do Instagram, né? E é isso daí. Eu fico à disposição. Qualquer dúvida, qualquer interesse, eu estou à disposição para podê-los atender o público em geral. Perfeito. E lembrando que nós estamos aqui no evento hoje, sábado, ainda dá tempo para quem está assistindo online, né? Com Ao certeza. vivo, perdão. E amanhã também, domingo, estaremos aqui. Fica o convite para vocês conhecerem o evento e também o Alexandre. Então, muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, Priscila. Um forte abraço a todos.